Conhecendo agora as hipóteses básicas da norma brasileira para o dimensionamento no estado limite último, nós podemos desenvolver as equações para o dimensionamento da seção retangular com armadura simples. Claro que isso é um procedimento clássico, concreto armado, mas a gente procura aqui explicar o máximo detalhe possível, principalmente os artifícios, né, e as consequências da gente estar trabalhando com uma seção para a qual a gente deseja que tenha uma certa ductilidade, para a gente deseja que tenha uma certa resistência. Principalmente, para começar, a gente pode reafirmar, né, o dimensionamento no estado limite último pela norma brasileira, define a deformada a partir da linha neutra x. Ou seja, convencionalmente, para que você não tenha que estar calculando sempre o momento último da seção, foram adotadas convenções de dimensionamento, a partir das quais a seção entra em ruptura quando o concreto atinge uma deformação limite, ou quando o aço atinge uma deformação limite. O primeiro é chamado esmagamento do concreto, ruptura por esmagamento do concreto, o segundo denominado ruptura por alongamento plástico excessivo. Não chega a ser uma ruptura, mas convencionalmente admite-se que quando o aço atingiu aquela deformação limite, que é 10 por mil, você já está no estado limite último. E nós vimos anteriormente que justamente eu não preciso, então, se eu estou trabalhando somente no estado limite último para dimensionamento, eu não preciso de duas variáveis de deformação para definir a configuração da seção. Basta uma variável, e essa variável é usualmente tomada como sendo a linha neutra x. Ou seja, a partir da linha neutra x, a gente sabe qual é a configuração deformada completa da seção, desde que ela esteja no estado limite último. A gente vai trabalhar com concreto. A norma brasileira trabalha com aquela relação de tensão-deformação parabólica retangular já velha e conhecida, até os concretos na faixa de 50 MPa, e para os concretos de resistência superior, de desempenho superior, ela trabalha com aquela relação modificada. Essa relação parabólica retangular, não vou apresentar aqui, mas ela é bem fácil, é só olhar na norma. Ela deixa de ser uma parábola do segundo grau quando o concreto está na faixa entre 50 e 90 megapascal pela norma brasileira. Já em relação ao aço, a relação tensão-deformação vai ser aquela tensão elastoplástica, linear elástica com patamar de escoamento definido a partir da tensão de escoamento FYD, correspondente à deformação EYD. Deve-se notar que a gente está trabalhando aí com os dois materiais com os seus diagramas tensão-deformação e as suas resistências limites reduzidas pelos coeficientes de segurança. Na figura nós vemos o problema clássico, né? As variáveis envolvidas no problema clássico, uma seção retangular com largura B e altura útil D. Essa altura útil ela é da fibra mais comprimida até o centro de gravidade das armaduras de tração. No caso de você ter mais de uma camada de armadura, você pode tratar como sendo uma única camada, a norma permite isso. E a área total de armadura a gente chama de AS. Portanto, há uma determinada linha neutra x, como a gente está admitindo que eu estou no estado limite último, se eu definir uma linha neutra x, eu sei quanto vale tanto a deformação máxima do concreto, lá em cima, a deformação de compressão máxima, quanto a deformação aqui na linha da armadura tracionada, em função apenas da variável x. Com essa configuração deformada, o que é que eu tenho que, em termos de tensão? Em termos de tensão, usando o diagrama parabólico retangular, ou o seu correspondente para concretos de mais alta resistência, eu vou ter uma distribuição de tensões na região comprimida que obedece àquela relação tensão-deformação. Quanto do diagrama está incluído aí nesse trecho vai depender da deformação máxima do concreto. Mas eu vou ter uma resultante de compressão, vai estar numa determinada posição, que só pode ser achada a princípio através da integração das tensões e da busca dessa resultante, né, através da integração das tensões na área comprimida. Vamos desprezar completamente a resistência à tração do concreto, isso é razoável no estado limite último, a ruptura vai ocorrer certamente numa seção que apresenta uma fissura pronunciada,
E lá embaixo a tensão de tração no aço, chamada de σS. Não está em escala aí, a tensão no aço é bem maior do que a tensão no concreto. E nós temos um jogo então de resultante de compressão e a resultante de tração que nós vamos imaginar concentrada naquela linha. Mesmo que eu tenha duas camadas de armadura, a gente vai imaginar a resultante de compressão, a resultante de tração, perdão, concentrada na linha de armaduras. Essas duas resultantes, elas vão compor o momento resistente da seção e a sua distância, o seu braço de alavanca, está chamando aí de ZC, tem que absorver o momento externo, que está representado como M, mas esse M aí na verdade é o momento de cálculo, né? Calculado com as ações majoradas. Uma grande simplificação pode ser obtida, que vai permitir a gente trabalhar com equações bem mais simples, é o diagrama retangular simplificado, que atualmente na norma brasileira ele é dado por um trecho retangular, ou seja, você imagina que a tensão é constante naquele trecho. Claro que isso aí não tem nenhum significado físico, é apenas um artifício matemático para ajudar a gente não ter que fazer aquelas integrais da relação tensão-deformação do concreto. E a norma recomenda você usar um diagrama com tensão constante igual a alfa FCD, né? Ali está só FC, mas é FCD, ao longo de uma altura lambda x, ou seja, uma porcentagem da linha neutra. Classicamente, para concretos de menor resistência, esse alfa era o 0,85 e o lambda era o 0,8. Agora, quando o FCK do concreto é acima de 50 megapascal, esses valores são variáveis com a resistência do concreto, justamente para tratar dos concretos de mais alta resistência que não possuem muita ductilidade. A adoção desse diagrama simplificado permite que você calcule muito rapidamente tanto a resultante de compressão quanto a posição dela. Ela vai estar, evidentemente, já que o bloco de tensões é constante, ela vai estar no meio, lambda x sobre 2, lá do topo da fibra mais comprimida. Então, usando esse diagrama simplificado e as hipóteses que nós descrevemos, nós vamos desenvolver um algoritmo para calcular a armadura de uma seção conhecida. Vai ser o próximo passo, que é um procedimento já clássico em concreto armado, mas nós vamos destrinchar esse procedimento aqui com bastante detalhe, que é o cálculo da armadura de uma seção retangular flexão simples. O equilíbrio de forças me diz que a resultante de compressão tem que ser igual ao resultante de tração. Não precisa, a integral agora se torna muito simples, a integral das tensões do concreto, simplesmente igual a alfa FCD, a tensão constante, vezes a área da região comprimida, que é lambda x multiplicado pela largura da seção. Isso aí tem que ser igual ao resultante de tração, que vai ser a área de armadura multiplicado pela tensão atuante na armadura. Em relação ao equilíbrio de momentos, tomando, por exemplo, em relação a um eixo que passe ali pelo nível da armadura, eu tenho que RC vezes o braço de alavanca é igual ao momento fletor solicitante. Portanto, o RC é aquela primeira parcela alfa FCDB lambda x, já está lá em cima, e o braço de alavanca é a altura útil D menos metade da região comprimida. Eu sei que a resultante está ali no meio. Isso aí tem que ser igual ao momento solicitante. Nós estamos apresentando aí todas as equações básicas da seção retangular com armadura simples que vão ser válidas para sempre que eu tiver essa situação, no estado limite último. Tem a compatibilidade de deformações. Deformação máxima no concreto está para a linha neutra, assim como a deformação máxima no aço está para D menos x, e essa divisão aí é igual à curvatura da seção, caso a gente queira calcular. E nós vamos ter as relações constitutivas que eu já mencionei do aço e do concreto. O aço, a relação elastoplástico, o concreto, a relação da norma brasileira, que no caso não vai ser nem usada mais, né, porque nós já substituímos pela
pelo diagrama retangular simplificado. Então, essas são as equações, né? Equilíbrio, compatibilidade, relação, tensão, deformação são as equações que a gente tem, 5 no total, para resolver o problema da seção retangular com armadura simples. Eu vou introduzir agora algumas variáveis adimensionais. A princípio nós vamos estar aparentemente colocando mais variáveis sem necessidade, mas é interessante muitas vezes você trabalhar com variáveis adimensionais para poder fazer estudos paramétricos com valores que não dependem de uma determinada unidade, né? Essas variáveis que nós vamos trabalhar são a profundidade relativa da linha neutra, é o QC, ou seja, o x dividido pela altura útil. Nós vamos trabalhar também com o momento reduzido, que é o momento dividido por alfa FC BD2, momento solicitante dividido por alfa FC BD2. A taxa mecânica de armadura, que é o AS FYD dividido por alfa FCD BD. E finalmente o nível de tensão na armadura, que é a tensão que está atuando na armadura dividido pela tensão de escoamento da mesma. Certo? Essas 4 variáveis adimensionais eu vou trabalhar também com elas e eu vou apresentar as equações tanto na forma dimensional quanto na forma adimensional. A forma adimensional fica mais fácil a gente trabalhar com os números, né? Fica tudo aí entre 0 e 1. Facilita para fazer gráficos, etc. Bom, o primeiro problema que a gente vai se deparar é o seguinte: digamos que eu conheça a geometria e os materiais, ou seja, o B, o D e as resistências do concreto e do aço. Evidentemente conheço também o momento solicitante de cálculo. A gente pode desenvolver equações aqui para calcular a armadura diretamente. Vale salientar que esse D ele vai do topo da região comprimida até o centro de gravidade da armadura de tração. É claro que o centro de gravidade da armadura de tração depende do detalhamento que você vai fazer para a seção no final. Isso tudo vai depender de circunstâncias construtivas, o distanciamento mínimo entre barras, o cobrimento que você vai ter da armadura. Portanto, a gente está trabalhando aqui com o D, imaginando que ele é conhecido, mas evidentemente que depois ele tem que ser ajustado em função do detalhe final da seção transversal. Bom, pegando o equilíbrio de momentos, que é aquela segunda equação que está no slide anterior, RC vezes Z igual a MD, solicitante, e dividindo todo mundo por alfa FCD BD ao quadrado, eu consigo escrever o equilíbrio de momentos somente em termos de variáveis adimensionais. Certo? Deixa eu mostrar de novo a equação aqui, essa segunda equação. Né? Nessa segunda equação eu conheço todo mundo com exceção da linha neutra, né? O x. Portanto, ela que aparece aqui de novo, nós resolvemos em termos da linha neutra adimensional, que o xi, lembrando, é o x dividido pela altura útil, x sobre d. É uma equação de segundo grau em x, ou em xi, de tal forma que nós determinamos a profundidade da linha neutra como, em termos adimensionais, como 1 menos raiz de 1 menos 2μ, e em termos reais, como 1 menos raiz quadrada de 1 menos 2 vezes o momento dividido por alfa FCD B d ao quadrado, isso tudo multiplicado por d. Então, da equação de equilíbrio dos momentos, a gente pode calcular a linha neutra diretamente, né? Através da equação de segundo grau. Teve uma outra raiz aí para um sinal positivo, mas isso daí me daria linha neutra fora da seção praticamente, então a gente descartou. Como nós conhecemos a posição da linha neutra, está definida a deformada da seção, ou seja, estão definidos tanto a deformação máxima no concreto quanto a deformação no nível da armadura. Então, a tensão no aço, tensão relativa, σS sobre FYD pode ser calculada, e o σS vai ser quem? Se eu estiver com a linha neutra abaixo, né, com um valor menor do que aquele valor que define o
está no limite entre o domínio 3 e o domínio 4, se a minha linha neutra for menor do que isso, a tensão no aço vai ser igual ao próprio FYD, ou seja, o aço nos domínios 2 e 3 ele está em escoamento. Por outro lado, se eu estiver no domínio 4, se eu tiver passado, ali tem um sinal menor igual, na verdade é maior, né, do que o x34, se eu tiver entrado no domínio 4, a tensão no escoamento vai ser a tensão na armadura vai ser menor do que a tensão de escoamento. Portanto, a gente vai ter que calcular a tensão no aço a partir da deformação. Isso é facilmente encontrado usando as relações entre deformações no domínio 4, que essa segunda equação aí vai ser a equação ES, EYS, onde o EYS é dado por EPSU, valor limite da deformação no concreto, vezes D menos X sobre X. Pronto, a última etapa é calcular a área de armadura necessária. Em termos adimensionais é simplesmente o ômega igual a lambda xi dividido pelo φs. Ou seja, na verdade essa equação aí é a equação da direita, né? A equação de equilíbrio de forças. A armadura necessária é igual a alfa FCD B lambda x dividido pela tensão na armadura que a gente calculou no item anterior. Portanto, com 3 contas simplesinhas aí a gente consegue calcular a tensão ou a quantidade de armadura necessária para resistir ao momento fletor de uma seção com armadura simples. Isso é bem fácil, mas esse algoritmo, esse pequeno algoritmo, ele tem que ser alterado de alguma forma, porque ele tem alguns problemas que a gente vai mostrar aqui a partir do próximo slide. O que acontece, né? Nesse algoritmo aí, eu calculo a linha neutra e diretamente eu tiro o valor da armadura. Qual que é o problema dele? É que eu não garanto a profundidade desejada da linha neutra, né? Eu posso, eventualmente, estar numa região de domínio 4. É o que está afirmado agora, né? O procedimento permite o cálculo da armadura simples, mas pode levar a valores elevados de x, ou, em termos de variáveis adimensionais, a variável xi. O fato de você crescer muito a linha neutra, você pode levar um dimensionamento no domínio 4. Nesse domínio 4, nós não aproveitamos integralmente a resistência do aço. Você está com a tensão inferior à tensão de escoamento. O que acontece? Seções com linhas neutras muito profundas, que tem muito aço, né, na verdade, na região de tração, o aço está folgado, elas geralmente não possuem a dutilidade desejada. Se você fizer a relação momento-curvatura de seções com essas características na ruptura, que tem uma linha neutra muito profunda, elas rompem logo após atingirem seu momento máximo. Elas atingem sua ruptura logo após atingirem o momento máximo. Portanto, elas não possuem a ductilidade que a gente deseja, né? Em geral, você deseja, principalmente se você estiver fazendo cálculo considerando a formação de rótulas plásticas, que normalmente se faz no momento negativo, você imagina, e no momento positivo você imagina que aquela seção tem que ter uma determinada capacidade de rotação, essas seções não têm a ductilidade necessária para você considerá-las como sendo rótulas que vão absorver grandes rotações. Essa situação também na literatura é muito chamada de ruptura sem aviso prévio. Por quê? Porque como o aço ainda não escoou, você não vai visualizar grandes deslocamentos das seções, grandes deformações da armadura. É sempre interessante, né, do ponto de vista de segurança, que a ruptura se dê após um grande escoamento do aço, porque isso vai causar uma grande flecha e vai ser assim uma espécie de um aviso, né, que aquela estrutura está perto da ruptura. Uma ruptura frágil, diretamente pelo concreto, sem a armadura dar o aviso, ela normalmente é mais catastrófica, vamos dizer assim. Por todas essas razões, desde muito tempo já se advoga a utilização de um artifício para resolver esse problema.
Ou seja, se você tem uma seção de uma determinada altura e que o momento é muito elevado e vai te levar a uma linha neutra muito profunda, você pode controlar isso, você pode evitar entrar no domínio 4 ou mesmo evitar valores altos da linha neutra, você pode decidir o valor limite da linha neutra que você quer trabalhar, é a utilização do artifício da armadura dupla ou armadura de compressão. Vamos ver como é que funciona esse artifício da armadura de compressão. Certo? Então, nós já sabemos então como calcular a armadura simples. Agora vamos ver o que é que se deve fazer quando esse cálculo com a armadura simples me levar a uma situação de linha neutra muito profunda que seria indesejável. Então, como é que funciona o artifício da armadura dupla? A gente viu daquela equação, né, que com a armadura simples, tanto a linha neutra x quanto a armadura, elas crescem com o momento solicitante. Então você pega uma seção com a geometria fixa e vai gradativamente aumentando o momento, você vai ter cada vez mais armadura necessária e mais profundidade de linha neutra à medida que esse momento vai crescendo. Chega num ponto que você vai atingir um valor que você não quer mais baixar a linha neutra, não quer mais aumentar a linha neutra por razões de dutilidade ou mesmo por estar perto do domínio 4. Na maioria dos livros antigos de concreto armado, o que se evita, né, o valor limite de linha neutra que era considerado era o início do domínio 4. Atualmente, com essa questão de dutilidade, em muitas situações você tem que manter a linha neutra num determinado valor pré-estabelecido, que pode ser aí 45% da altura útil ou 50% da altura útil. Certo? Então, para evitar esses problemas, a gente vai partir de outra informação. Eu vou admitir que eu não quero que a minha linha neutra seja maior do que um determinado valor x limite, que pode ser, por exemplo, 30% a 40% da altura útil, ou mesmo em torno de 60% da altura útil, se você não quiser chegar no domínio 4. Então, como é que se faz isso? Né? Você admite um valor máximo x limite e você calcula para esse valor x limite tanto a parcela de armadura necessária quanto aquele momento que vai levar a esse valor. Portanto, é como se eu pegasse, né, o momento total e dissesse, não, eu vou pegar uma parcela dele aqui e vou aplicar numa seção retangular com armadura simples, certo? E esse dimensionamento vai chegar no meu valor limite de linha neutra. E aí eu vou congelar essa linha neutra e essa deformação. Claro que como o momento que eu estou solicitando, né, o momento solicitante é maior do que esse valor aí que eu estabeleci, eu preciso de absorver o restante do momento. E para absorver o momento restante, a gente vai usar simplesmente um acréscimo de armadura na região tracionada associado a um acréscimo de armadura na região comprimida. Essa armadura comprimida normalmente chamada de AS', armadura de compressão ou armadura dupla, e esse acréscimo de armadura para absorver o momento na região tracionada a gente vai chamar de AS2. Então essa figura aqui exemplifica o que nós estamos afirmando. Você tem um momento fletor solicitante, que no caso de você usar somente a armadura simples, ele ultrapassaria o valor da linha neutra limite que você quer utilizar. Então, qual que é o artifício? Eu vou pegar uma parcela desse momento, exatamente aquela que me daria uma seção com armadura simples, a armadura AS1. Ou seja, essa seção aqui da esquerda, seção do meio aqui, ela está submetida a um momento MD1, que é justamente o momento que levaria ao valor máximo da linha neutra que eu quero que aconteça. Como ela é uma seção com armadura simples, eu já sei como dimensionar. Só que aí sobrou uma parcela de momento. Já que esse momento MD é maior do que o MD1. Essa parcela de momento eu estou chamando de MD2 e o raciocínio é o seguinte, eu vou acrescentar na seção tanto a armadura na região tracionada quanto a armadura na região comprimida.
e vou manter, né, a mesma deformada dessa seção transversal. O que é que eu vou ter? Eu vou ter um binário, então, essas duas armaduras adicionais elas vão estar deformadas, portanto, vão estar tensionadas. Eu vou ter uma resultante de tração aqui, uma resultante de compressão, e eu posso usar essas duas variáveis adicionais, a S' e a S2, para absorver esse momento que sobrou aí, MD2, certo? Então, tudo se passa como se eu tivesse essa seção transversal como sendo a superposição dessa seção retangular com armadura simples, mais uma seção puramente metálica, onde eu tenho a armadura de compressão. Esse valor da linha neutra, x, é exatamente o valor que eu vou arbitrar como sendo o valor limite no início dos cálculos, ou seja, vai ser um dado de entrada. Né? E finalmente, a deformada, a configuração deformada, como eu estou fixando o meu x limite, e como eu estou em estado limite último, a minha deformação já está toda determinada. Então eu sei quanto vale a deformação máxima no concreto, eu sei quanto vale a deformação máxima, a deformação na armadura tracionada, e usando, né, uma equação de compatibilidade adicional, eu posso também calcular a deformação aqui no nível da armadura comprimida, que eu vou precisar depois, quando eu for dimensionar a armadura comprimida. Certo? Então, esse aqui é o artifício da linha neutra, da armadura dupla. Você tem um momento que levaria uma linha neutra superior ao valor que você quer como limite. Então você divide em duas partes esse momento. A primeira parcela, o MD1, é justamente o momento que leva a seção com armadura simples àquele seu limite. E a sobra de momento você usa essas duas armaduras adicionais para resolver. Então esse é o artifício da armadura dupla. Vamos colocar isso agora matematicamente. A questão é que agora o valor limite da linha neutra é um dado de entrada, tanto na forma dimensional quanto na forma adimensional, o x-limite ou o xi-limite. Então, para esse valor de linha neutra limite, eu posso calcular facilmente o momento correspondente, que vai ser aquele MD1. Tá? Lembrando que eu tenho uma relação direta entre momento resistente e posição de linha neutra, a partir do concreto. Portanto, a parcela MD1 está dada, é igual a esse MD limite aí que a gente pode facilmente calcular. Para esse valor de momento, certo? Para esse valor de momento, eu posso calcular a armadura simples, usando as fórmulas que a gente viu para a seção retangular com a armadura simples. Portanto, eu chego a essa equação adimensional do lado esquerdo, a taxa de armadura 1 é simplesmente igual ao lambda vezes o QC limite, uma fórmula bem simples. E escrevendo isso em termos reais, não adimensionais, chegamos a esse valor para a armadura de tração. Uma fórmula conhecida, né, já que é exatamente a mesma fórmula que a gente usa na seção retangular com armadura simples. Como eu conheço o MD1, que é igual ao próprio MD limite, agora a gente tem... É fácil calcular o momento adicional, né, o momento que sobra. Esse MD2, em termos adimensionais, vai ser MD menos MD1. Esse MD1 é o MD limite, e o MD2, em termos reais, é o momento total solicitante menos o momento limite. Então eu tenho o acréscimo de momento que eu tenho que absorver a partir das duas seções de aço. Certo? Esse momento adicional ele deve ser absorvido pelo binário composto pelas armaduras a S' e a S2. Claro que todo esse cálculo aí só é válido se as duas seções estiverem na mesma configuração deformada, que é o que a gente está considerando. Né? Eu não posso simplesmente somar duas seções se elas não tiverem configurações deformadas iguais, porque senão as tensões, né, não vão ser as mesmas para a mesma posição. Bom, aquela seção adicional, só de armadura, ela tem que estar em equilíbrio também, né? A resultante de compressão igual a resultante de tração, portanto o S2 multiplicado pelo FYD
tem que ser igual ao AS' da armadura de compressão vezes o sigma' S, que é a tensão na armadura de compressão. Observe que eu já coloquei direto o FYD, e por quê? Porque eu estou imaginando, como eu limitei a linha neutra, eu imagino que eu tenha limitado numa altura que não vai me dar o domínio 4, senão não faz sentido, né, fazer essa limitação. Estou querendo justamente fugir dessa região, então eu já estou colocando a tensão na armadura tracionada como sendo igual à tensão de escoamento. Em termos de equilíbrio, o MD2 pode ser calculado facilmente a partir dessa expressão. É o MD2 alfa BD2 FCD. Esse é o momento adicional. Então a gente pode fazer o equilíbrio de momentos naquela seção e chegar a essa expressão aí, né? O MD2, tomando momento em relação à armadura comprimida, vai ser a força de tração lá embaixo, que é o AS2 vezes o FYD. E o braço de alavanca é D menos D'. Eu não esqueci de mencionar lá no começo, né? D' é a distância do topo da região comprimida até a armadura de compressão. Então a gente pode calcular facilmente aí o AS2, né? A parcela AS2 que vai se somar ao AS1 e compor ali a armadura total na região tracionada. Certo? Essa é a fórmula para calcular o AS2. Fica faltando então somente o AS'. O AS' eu posso tirar, já que eu já conheço o AS2, eu posso tirar daquela equação lá de cima. O AS' vai ser o AS2 vezes o FYD dividido pelo sigma' S. Só que o sigma' S eu também tenho que ir atrás dele, né? O sigma' S vai ser função, a tensão na armadura comprimida vai ser função da deformação na armadura comprimida. E essa, por sua vez, a deformação na armadura comprimida, a gente pode achar facilmente através da compatibilidade, certo? Semelhanças de triângulos, é o εc, que eu já sei quanto vale, porque eu já sei quanto vale a linha neutra, multiplicado por x menos d' sobre x. Também posso calcular ela a partir do εs, dessa segunda equação, que também é conhecido, já que eu já sei quanto é que é o x. Então, conhecendo o diagrama tensão-deformação, a gente pode calcular a tensão na armadura comprimida, certo? E fechar o dimensionamento através dessa expressão AS' igual a AS2 FYD dividido pelo sigma' S. Em geral, se você limitar a linha neutra a valores relativamente baixos, essa armadura de compressão ela não vai atingir a tensão de escoamento se o valor da linha neutra for fixado com um valor muito baixo. Mas com isso a gente encerra aí essas equações de dimensionamento de uma seção retangular com a sua geometria conhecida, momento com fletor conhecido, onde as únicas variáveis aí vão ser a armadura, as armaduras totais de tração e compressão. Então eu tenho duas estratégias. A primeira, se você não se incomodar com a profundidade da linha neutra, usa aquele conjunto de equações iniciais. A segunda, se você não quiser que a linha neutra seja muito grande, por causa de um momento muito elevado, você usa a armadura de compressão. Essas duas possibilidades, nós estamos admitindo que a altura da seção já está fixa, certo? O próximo passo nosso é imaginar, mas se eu não tiver altura fixa, né? Se eu puder ter liberdade de determinar a altura da minha seção, como é que eu faço? É o que a gente vai ver no próximo slide, e também depois nós vamos juntar todas esses roteiros, né, de cálculo num algoritmo sozinho para dimensionamento de seções retangulares.